assassino mais forte do mundo se apaixona pela garota que foi enviado para matar e, em vez disso, vira professor dela. Kufa Vampir é um mestre assassino que vive num mundo tão sombrio e desolado quanto a minha vida amorosa, viu? Enquanto a maior parte da Terra está envolta em escuridão e habitada por monstros chamados Lancantropos, o último assentamento humano é uma estrutura gigante, tipo um candelabro, que abriga vários quarteirões urbanos, todos protegidos por um vidro gorila super resistente. Neste mundo, algumas pessoas raras possuem uma habilidade sobrenatural, a mana, que lhes dá o poder de lutar contra os Lancantropos, juntando-se a várias guildas. Nosso protagonista, Kufa Vampur, é um assassino da guilda Cavaleiro Branco, que não hesita em fazer as coisas mais sujas, sem dó nem piedade. Numa de suas missões, ele é emboscado por outra guilda e assassinos inimigos o cercam. Eles atiram nele, mas Kufa é mais rápido que o Flash e corta todas as balas, e logo depois todos os assassinos. Diante de sua velocidade e habilidade avassaladoras, os inimigos não têm chance de revidar, mas o líder deles sobrevive ao ataque. O líder deles, vamos chamá-lo de Múmia, entra em confronto com Kufa, mas então o superior do nosso herói chega e interrompe a batalha. A Múmia joga um sofá em Kufa e foge, e o superior diz a Kufa para parar, pois não vale a pena persegui-lo. Eles descobrem que o alvo da missão já estava morto. Essa missão envolvia uma adolescente chamada Melita Angel, da família Angel, uma das 3 principais famílias nobres deste mundo. O avô dela tinha contratado Kufa para descobrir se Melita era realmente sua neta biológica ou se a mãe dela tinha tido um caso com outro homem. Como não existem testes de DNA neste mundo, Kufa deveria interrogar o alvo, suspeito de ser o outro homem. Mas agora, seu superior diz que ele terá que se infiltrar na vida da garota e descobrir suas origens por conta própria. Ele pega um trem que o leva de um quarteirão inferior para um superior. Ele desce do trem ao mesmo tempo que uma mulher alegre e usa sua educação de cavalheiro, ajudando-a a carregar suas coisas até que se separam. Ele chega ao seu destino, uma escola chique para garotas nobres, e lá encontra seu alvo, Melita Angel. Ela estava super animada para conhecer Kufa, que seria seu tutor particular, mas ao notá-lo, ela tropeça, e ele a pega, acumulando pontos de Riz na hora. Ele a coloca no chão e a cumprimenta, dizendo que será seu tutor pessoal pelos próximos 3 anos. Nesse instante, os sinos da academia tocam e Melita precisa ir para a aula, mas ela não fica nada feliz ao saber que Kufa a acompanhará como seu assistente e guarda-costas. Eles vão para a escola, que está cheia de garotas tão retas quanto tábuas de passar roupa, com um IMC abaixo de 15. As garotas estão praticando suas habilidades de combate, e uma valentona chamada Nerva provoca Melita, dizendo que ela era uma inútil, sem mana, que não precisava de um tutor, mas sim de um renascimento. Melita se encolhe ao ouvir isso, e Nerva a convida para se juntar a ela para praticar. Enquanto as duas garotas se enfrentam, Kufa quebra a quarta parede e explica que mana era a habilidade que concedia talentos incomuns e poderes sobrenaturais a algumas pessoas raras, que recebiam o título de nobres. Essas habilidades geralmente despertam por volta dos 7 anos, mas Melita tinha 13 e ainda sem mana, apesar de ser filha de uma das 3 principais casas nobres. Kufa fica impressionado com a forma como Melita enfrenta Nerva em suas técnicas de manejo de espada, mas ela não tem mana e por isso leva uma surra da valentona. Nerva zomba de Melita após derrotá-la e a compara à sua prima Elise Angel, que era de uma família secundária, mas havia despertado a cobiçada classe Paladino e tinha um tutor da guilda mais renomada, a Crest Legion. Melita fica magoada ao ouvir isso e foge, com sua prima Eli correndo atrás dela. À noite, Kufa escreve seu relatório afirmando que Melita não é filha biológica da família Angel, e é neste ponto que sua missão secreta começa. Agora ele tem que assassinar a garota, seguindo as ordens do avô dela. Embora não fosse sensato fazer isso tão cedo, Kufa não consegue deixar a garota sofrer mais humilhação, pois ele se comoveu com o esforço dela e quer mostrar-lhe um pouco de misericórdia. No entanto, quando ele vai ao quarto dela para cumprir a tarefa, ela não está lá. Kufa a procura por toda a cidade e a encontra num parque lutando contra 3 Lancantropos com tema de Halloween. Kufa percebe que os monstros foram trazidos ali pelo avô de Melita, que frequentemente tentava estimular a mana dela através de perigos reais, mas claramente não funciona. Melita luta contra os palhaços com todas as suas forças, mas sua espada quebra, e os monstros a humilham, cercando-a. Kufa se pergunta por que ela não está pedindo ajuda, e Melita só se manifesta quando os monstros tentam cortar seu cabelo loiro, que a lembra da mãe, que foi maltratada pela família, e por isso, foi comprar cigarro. Melita quer ser reconhecida como filha da família Angel, e se ela pedir ajuda à Sona, ninguém a reconhecerá. Kufa sente que é uma piada cruel do destino, e não consegue mais tolerar isso. Ele de repente corta e queima um dos monstros apenas com o olhar, ele então avança contra outro monstro do clã e o aniquila da mesma forma, enquanto o outro foge, e Kufa usa seu movimento especial, Lâmina Fantasma, para destruí-lo. Ele oferece a mão a Melita, mas ela ainda é orgulhosa demais para alguém que acabou de ser humilhada por um bando de palhaços e se levanta sozinha. Kufa de repente sente pena da garota, que sempre esteve sozinha, e ele quer que ela vença o mundo. Enquanto a garota chora, ele lhe fala sobre um método arriscado que pode despertar sua mana, mas se falhar, ela morrerá. Melita aceita a chance sem hesitação alguma. Kufa bebe uma poção e a alimenta boca a boca, o que é também o seu sinal para chamar o FBI, hein?
Melita é dominada pela sensação e sente que está se afogando enquanto seu corpo é dilacerado, mas então ela vê uma luz na superfície e a alcança. Com isso, ela conseguiu, com sucesso, despertar sua mana. E mostra sua forma Super Saiyajin para as criadas mais tarde, enquanto Kufa as observa de um canto, tipo um garoto emo, porque o que ele fez foi contra o código de sua guilda. Agora ele deve esconder a verdade sobre sua identidade de assassino da garota, e o segredo por trás do poder dela de seu cliente e superiores. Porque se alguém descobrir a verdade, será game over instantâneo para os dois, sem chance de continuar. Mais tarde naquela noite, Kufa verifica o corpo de Melita em busca de quaisquer anormalidades físicas causadas pela poção que ele lhe deu para despertar sua mana. Ela quer chamar o FBI, mas ele diz que é muito importante fazer essa verificação para garantir que ele não a prejudicou, mesmo que sem querer. Seu Reese, no máximo, faz maravilhas, e Melita lhe dá um passe livre para o corpo dela sem questionar. Kufa explica a ela que ela não obteve a classe Paladino, mas sim a classe Samurai, assim como ele, já que ele compartilhou sua mana com ela. Ele então diz a ela que, mesmo com uma classe inferior, ela ainda pode provar ser digna do nome da família Angel, tendo um bom histórico de conquistas. Não há problemas com o corpo dela, e Melita fica feliz por agora poder ser como todo mundo. No entanto, Kufa a proíbe de usar mana fora de seu treinamento por uma semana, e ela fica tão desapontada com ele quanto meus pais estão comigo, para variar. Em uma semana, um torneio de classificação vai acontecer na academia, e todos estão super animados com isso. Os capangas de Nerva a promovem como a favorita da turma, e ela aproveita essa chance para provocar Melita. Ela se autodenomina amiga, e rouba o livro dela, e a pobre Melita nem consegue dizer nada. Kufa está lá fora, e ele ouve todas as garotas zombando de sua pupila e sente pena dela. Mais tarde, Melita reclama que ainda precisa ser zombada mesmo depois de despertar seu poder, e Kufa responde que o poder dela ainda é imperfeito, então ela precisa continuar trabalhando em silêncio para fazer sua grande estreia no torneio. De repente, ele percebe alguém o seguindo e os chama, descobrindo que os Stalkers são a prima de Melita, Ellie, e a garota de cabelo rosa que Kufa conheceu no trem. A garota se apresenta como Rosette Prickett, a tutora particular de Ellie. Melita fica surpresa ao ouvir esse nome, porque Rosette era uma celebridade bem conhecida, vinda de uma origem comum, mas que se juntou à guilda Crest Legion e recebeu o título de nobreza. Ela age com timidez ao ouvir todos esses elogios e pede a Kufa para chamá-la de Rose, sugerindo que eles deveriam sair para tomar uns drinks de vez em quando. No entanto, Kufa não é nenhum simp e afasta a mão dela dizendo que não tem tempo para uma mulher vil como ela, que seria uma má influência para sua pupila. Rose fica furiosa e provoca Kufa dizendo que a aluna dela vai vencer a aluna dele no torneio antes de fugir. Uma semana depois, o dia do torneio chega e Melita está nervosa e quer fugir, enquanto Kufa tenta levantar seu moral. De repente, uma carruagem passa por eles e Melita nota seu pai nela, mas ela não ousa se aproximar dele. A condição dela piora a cada momento que passa, e então Nerva e o resto de sua gangue chegam para provocar Melita, dizendo que a equipe que a escolheu é azarada, assim como a família dela. Vendo a saúde mental de Melita piorar, Kufa interfere e educadamente diz a Nerva que seus ouvidos vão começar a sangrar se ela falar mais um pouco e manda ela calar a boca de uma vez. Ela fica irritada e começa a insultá-lo, chamando-o de professor inútil de uma aluna maliciosa. Isso irrita Melita, que afasta a mão de Nerva e diz a ela para tirar o nome de seu professor da boca, jurando que vai destruí-la no torneio. Logo, o torneio está prestes a começar, e os dois homens mais importantes da família Angel, o pai de Melita, Felvis, e o avô Mordru, já ocuparam seus lugares. Mordru olha para Kufa, que sabe que este é o momento em que seu desempenho como professor será avaliado. Enquanto isso, na arena, as colegas de equipe de Melita dizem para ela deixar tudo com elas, mas ela pede para que a deixem lutar também. Poucos momentos depois, o diretor da escola anuncia o início da batalha, e garotas de ambas as equipes usam mana e avançam umas contra as outras. Melita respira fundo e avança em direção a Nerva sem ativar sua mana. Nerva também avança contra ela, esperando aniquilá-la e humilhá-la na frente de todos. Ela ativa sua mana ao saltar para um ataque, mas Melita ativa sua mana no último momento e contra-ataca, jogando-a para trás. Nerva está incrédula, e todos os outros também, porque nunca pensaram que Melita pudesse usar mana. Nerva fica furiosa, e declara que nada muda, mesmo que Melita possa usar mana agora. Ela a ataca, e Melita finge um ataque de espada, mas a atinge com um chute. Nerva fica ainda mais imprudente, e Melita usa essa chance para cegá-la com areia, e depois a joga contra uma parede. Nerva remove seu limitador para usar toda a sua força, enquanto salta para desferir seu golpe final em Melita. Ela desce como um meteoro e quebra a arena com seu ataque poderoso. Enquanto a poeira da colisão se dissipa, Melita é encontrada sentada em silêncio e Nerva acredita que venceu. Ela se aproxima e diz que a poupará de mais humilhação se ela se render agora, afinal elas são amigas. Quando Melita não dá resposta, Nerva se prepara para finalizá-la, e então Melita aponta sua espada para o pescoço dela, dizendo que os ataques de Kufa são mais assustadores. Enquanto as duas garotas liberam sua mana, uma tempestade se levanta, e apesar de estar ferida, Melita empurra Nerva contra uma parede. No entanto, assim que ela desfere seu golpe final, sua mana acaba e ela perde a espada. Tanto Melita quanto Kufa entram em pânico e ela foge. Nerva aproveita a chance e desfere golpes consecutivos na Melita que está correndo, por trás, enquanto a insulta.
Melita cai no chão e Nerva pede pra ela desistir, mas ela se recusa, e Nerva chora de raiva. Ela é meio pirada da cabeça e continua pensando que intimidar Melita é o mesmo que ser amiga dela, e não suporta vê-la ficar mais forte. Nerva promete colocá-la numa cadeira de rodas pelo resto da vida, mas Melita também estava escondendo uma arma secreta. Ela desperta sua mana mais uma vez e usa a técnica Lâmina Fantasma para nocautear Nerva de vez, mandando-a para longe. Kufa fica chocado ao ver isso e percebe que Melita aprendeu esse movimento copiando-o e praticando-o secretamente após as sessões regulares deles. Melita então pega a emprestada arma de Nerva e avança para destruir o ponto de controle da equipe dela. As colegas de equipe de Nerva atacam Melita, mas a equipe dela a apoia, e ela destrói o ponto de controle delas para vencer a batalha. Mais tarde ela corre para Kufa, esperando receber um elogio por sua ótima performance, mas ele a levanta e afirma que ela foi ainda melhor do que suas expectativas. Nesse instante, o pai dela passa por ela sem sequer olhar em sua direção. Melita o chama e diz que venceu a batalha, mas ele a adverte para não se empolgar, pois foi apenas uma partida escolar, e ela deveria tentar provar sua força no torneio intercolegial ranqueado. Melita começa a chorar ao ouvir a resposta dele, mas Kufa diz a ela para ver o lado bom da situação. Ela ganhou coragem para falar com o pai, e mesmo que a resposta não tenha sido favorável, ele lhe deu uma resposta. Kufa diz que este é um grande passo à frente, e Melita acredita nele. Nesse instante, Nerva vem correndo até elas, e enquanto Melita está assustada, a Valentona está ali apenas para devolver o livro dela. Aparentemente, o coração de Nerva mudou mais rápido do que eu troco de aba quando meus pais entram no meu quarto. E ela pede desculpas a Melita, toda sem graça, antes de sair correndo. Logo, Melita e seu grupo têm sua segunda partida e desta vez a oponente é Eli, que sozinha domina o jogo com sua paleta e classe, surpreendendo a todos. Alguns dias depois, Melita mostra seu vestido de carnaval para Kufa, que tem uma reação bem sem graça, alegando que não gosta de festivais porque cresceu na terra da escuridão eterna, onde não existem festas. Melita sente pena dele e pede que ele dance com ela ao redor da fogueira no primeiro dia do festival. Kufa responde que tem outra missão naquele dia e promete voltar até o último dia para conquistar o coração dela. O festival chega logo e todas as garotas estão com seus uniformes, mas ele atrai a atenção de todos porque sua criada encomendou um uniforme especial para ela, só para exibir seu status. Enquanto alguns admiram como ela está linda, outros dizem que ela é muito mimada e nem consegue usar o uniforme escolar como as alunas normais. Ele se sente mal e foge, então Melita a persegue e a encontra chorando na fonte porque ela também queria usar o mesmo vestido que suas amigas, mas sua criada não a deixou. Melita tenta confortá-la quando de repente as luzes se apagam e alguns homens encapuzados a cercam, liderados pela múmia. A múmia a sequestra e Melita acorda em um lugar estranho. Ela tenta ativar sua mana, mas descobre que as estranhas ataduras em seus pulsos estão selando seu poder. Ela então se vira para a múmia, sentindo que ele era um lancantropo, e pergunta por que ele estava na zona humana. A múmia começa a compartilhar informações pessoais demais, tipo eu, às 2 da manhã. Ele declara que é um lancantropo artificial, criado por modificação genética, e trabalha para uma organização chamada Yield Greenpeace, entre outras coisas sem importância. Melita pergunta por que ele a sequestrou, e ele ordena que seus soldados espantalhos de Halloween arrastem Eli para fora. A múmia explica que planeja transplantar à força a classe paladino de Eli para o corpo de Melita. O procedimento tem uma baixa taxa de sucesso, e mesmo que funcione, as garotas ainda podem perder suas vidas. Melita fica apavorada e recua, apenas para descobrir que estão em um museu isolado, cercado pela guilda das múmias, então nenhuma ajuda pode chegar. Nesse instante, ele acorda e começa a gritar ao ver os monstros, pois ela tem fobia de palhaços e espantalhos desde que eram crianças. Melita costumava confortá-la sempre que ela ficava com medo, e percebe que precisa proteger sua irmãzinha novamente agora. Ela quebra uma perna de dinossauro com um martelo para que caia sobre os monstros, dando-lhe a chance de fugir com Eli. Elas encontram a planta do prédio e Melita decide usar a saída de emergência enquanto continua a levantar o moral de Eli. Como não podem usar sua mana, e também não tem armas com atributos divinos para enfrentar os monstros, Melita precisa pensar em outra coisa. Ela se lembra que o vestido de Eli era feito de material de natureza divina, e o rasga para criar uma tocha que ela planeja acender usando a pedra de sílex de sua tiara. Antes que ela possa fazer qualquer coisa, os monstros as pegam e dão um tapa na cara dela. Eli é pega, e para salvá-la, Melita esmaga a tiara no chão, criando chamas da joia e acendendo a tocha. Com sua arma divina improvisada, ela assusta os lancantropos e queima um deles, fazendo engolir a tocha, enquanto fura o olho do outro. Depois de libertar Eli, ela corre para a saída de emergência, mas a múmia já está lá. Melita o ataca, mas a múmia a supera e pega a tocha com as próprias mãos, apagando-a. Ele então chuta Melita para longe e dá um tapa na cara de Eli, enquanto ela tenta ajudar. Melita ainda está tentando criar fogo enquanto a múmia se aproxima dela. Ele está prestes a machucá-la quando Melita e Eli o encaram, e o poder combinado delas envia arrepios pela espinha dele. Ele as considera uma grande ameaça em potencial e decide se livrar delas imediatamente. Ele está prestes a matar Melita, mas nesse instante, a porta se abre com um estrondo, e Kufa e Rose vêm ao resgate.
Eles cobrem as garotas e então avançam derrubando os inimigos. Kufa os corta com sua espada, enquanto Rose faz algumas acrobacias, tipo se estivesse no America's Got Talent, antes de brotar asas feitas de mana e derrotar todos os inimigos. A essa altura, Kufa já lidou com o resto dos inimigos, e ele pede a Rose para cuidar das garotas enquanto persegue o principal culpado. Ele encontra a múmia que afirma que como Kufa falhou na tarefa de matar Melita, ela foi passada para a guilda dele. Kufa percebe que o avô de Melita está por trás de tudo isso. A múmia então tira algo como o coração de David Jones de um recipiente e o injeta com uma poção de mana concentrada. A pequena esfera se transforma em um dinossauro gigante com chamas roxas envolvendo seu corpo e um hálito terrível. Kufa fica chocado ao ver aquilo, e a múmia afirma que este é um lancantropo artificial com estatísticas no máximo. O monstro ataca Kufa, que desvia, mas encontra a múmia do outro lado. A múmia lança ataques consecutivos nele com suas ataduras, mas Kufa os repele antes de dominar o inimigo com sua velocidade. Ele chuta a múmia e então usa seu movimento supremo para feri-lo gravemente e jogá-lo no chão. A múmia logo tem a chance de contra-atacar quando Kufa está distraído pelo monstro. Ele agarra a mão de Kufa com ataduras e sela sua mana, então ele não tem escolha a não ser cortar a própria mão para continuar lutando. A múmia fica chocada, mas então pergunta a Kufa se a garota vale o sacrifício de seu braço. Ele responde que em alguns anos ela se tornará uma adulta esplêndida que o superará e se tornará a guerreira mais forte desta terra, e até lá ele a protegerá a todo custo. A múmia ordena que a besta finalize Kufa, e ela o engole inteiro. No entanto, assim que a múmia se vira, ele sente uma poderosa onda de choque e se vira novamente para ver Kufa, dominando o monstro com as próprias mãos. Ele libera seu verdadeiro potencial e usa sua mana para esmagar e amassar o monstro até que ele imploda. A múmia fica aterrorizada com o poder dele, e então Kufa mostra o que mais ele está escondendo. Seu cabelo fica branco e uma aura de fogo azul o cobre enquanto ele mostra todo o seu poder. Kufa pega sua mão arrancada e a recoloca em seu braço sem deixar marcas. A múmia fica apavorada e só pela aura ele sabe que Kufa é um vampiro, o tipo mais forte de lancantropo. Ele recua enquanto pergunta o que Kufa estava fazendo ali e Kufa o prende contra uma parede, afirmando ser um meio lancantropo, assim como ele. A múmia está borrando as calças de medo, mas Kufa diz que ele não vai morrer hoje. Ele declara que o poder que Melita usou antes para intimidá-lo era parecido com as habilidades de um paladino, o que significa que ela é a filha legítima da família Angel. Kufa pede à múmia para entregar um recado ao seu cliente, avisando para nem pensar em machucar a Melita da próxima vez. Dito isso, ele larga a múmia no chão e volta para o lado da Melita. Ele afirma que foi o pai dela quem passou as informações sobre o sequestro para que ele pudesse salvá-la a tempo. Melita fica radiante ao ouvir isso, e Kufa aproveita a chance para convidá-la para dançar como havia prometido. Melita, toda feliz, oferece a mão e pergunta por quanto tempo ele será seu professor, pois ela quer que ele fique ao lado dela até os 18 anos. Kufa se ajoelha na frente dela, prometendo que ficará ao seu lado pelo tempo que ela precisar, e então eles começam a dançar. Logo as aulas recomeçam e Ila se agarra a Melita, já que elas se reencontraram. Os tutores deles vêm logo atrás, e Rose também está agarrada ao Kufa, que não é nenhum bobo, e a afasta com um encolher de ombros. Ele diz a ela que eles deveriam ser rivais e que seus clientes não ficariam felizes em vê-los assim, especialmente a governanta-chefe da Ila, que o segue como uma sombra. Todos estão indo para o Castelo de Vidro, onde será realizada uma competição interescolar. Enquanto todos se reúnem na assembleia, Melita pede que Ila a aceite em sua equipe, mas ele hesita, e antes que ela consiga dar uma resposta, a assembleia começa. A diretora declara o início do torneio de seleção Luna, onde as duas melhores alunas das duas escolas irmãs competirão pelo título de Luna, a donzela da lua. O resto dos alunos terá suas aulas normais enquanto isso, e os 4 candidatos terão a chance de treinar até que a verdadeira prova comece no último dia da semana. Logo as garotas da escola B chegam, e depois que suas candidatas se apresentam, as diretoras removem o pano do monumento de vidro para revelar os nomes das candidatas. Todos ficam chocados ao ver Melita e Eli sendo nomeadas como as duas candidatas, mas as diretoras ainda assim anunciam seus nomes. As garotas superam o choque enquanto ficam de pé na frente da assembleia, e a diretora pede que escolham suas equipes para o torneio. Melita olha para os rostos nada amigáveis à sua frente e perde a esperança, mas Mirva se oferece para se juntar à sua equipe, junto com Krista, uma aluna do 3º ano que deveria ser a verdadeira candidata. Depois que todos escolhem suas equipes, a diretora anuncia o início do torneio e isola o campus do mundo exterior usando uma barreira. Mais tarde, todos fofocam que Melita deve ter usado algum truque para ter seu nome no monumento, e ela chora ao explicar a Kufa que é inocente. Ele a abraça e conforta, prometendo que mesmo que o mundo esteja contra ela, ele acreditará nela. Logo, Melita e suas colegas de equipe começam a praticar sob a orientação de Kufa, e enquanto ela faz uma pausa, pensa em como Eli é muito mais poderosa que ela. Nesse momento, uma garota da escola se aproxima para cumprimentá-la, e diz que ouviu muito sobre as duas irmãs Angel. Ela motiva Melita a derrotar Eli para que possa provar ser digna do ramo principal da família Angel.
Com isso, ela some no vento, e Kufa chega logo depois. Ele desconfia de uma conspiração e encontra a empregada de Illy andando na ponta dos pés pelo campus à noite. Ela fica nervosa quando Kufa a encontra e age como se ele estivesse tirando um caco de vitral do vestido dela. A empregada entra em pânico, dizendo que teve cuidado para não deixar rastros. Kufa diz que ela foi pega no flagra e chama Melita e os outros para informá-los que a empregada colocou os nomes deles no cálice de fogo, quer dizer, no monumento de vidro. A empregada é descarada e declara que fez isso apenas para colocar as garotas Angel umas contra as outras, para que Eli humilhe Melita e prove que é muito melhor que ela. Melita se defende e fala a mesma ladainha de sempre sobre laços e sentimentos antes de prometer à empregada que provará que não é inferior a Eli no torneio. Mais tarde, enquanto Kufa sai do quarto de Melita depois de a colocar na cama, ele percebe algo cair atrás dele e se vira para ver um origami de carta preta, o que significava que era uma carta de sua guilda, Cavaleiro Branco. Kufa visita a floresta e encontra outra das potências da guilda, Black Maedia, que se comunica apenas usando cartas descartáveis. Ela diz a Kufa que o chefe achou o relatório dele da última vez incompleto e quer saber o que ele está escondendo sobre Melita. Maedia ameaça matar Melita se encontrar algo, e Kufa ataca dizendo que não deixará nada acontecer com sua aluna. Ele continua atacando Maedia, que desvia facilmente de seus golpes, e então saca sua espada enquanto diz que isso é traição e que ela o eliminará primeiro. Kufa responde que serve Melita agora e que a protegerá de todos. Ambos liberam sua mana e se atacam, com Maedia usando insultos no estilo Call of Duty para distrair Kufa. No entanto, ela tem uma surpresa quando Rose a ataca. Ela veio pra cá ouvindo o som da batalha, encontrou Kufa lutando contra uma estranha suspeita e decidiu ajudá-lo. Ela joga seu disco em Maedia, que os bloqueia e então atira nela com uma Glock. A mira dela é pior que a de um Stormtrooper, e ela erra, mas então saca uma terceira arma. Rose fica chocada com a quantidade de coisas que ela consegue tirar do nada, mas então Maedia declara que vai acabar com eles agora. Nesse momento, uma multidão se aproxima seguindo o som da confusão, e como Maedia tem uma condição séria chamada ser introvertida, ela desaparece antes de ser encontrada, mas só depois de avisar Kufa que estará sempre atrás dele como uma sombra. Rose pergunta quem diabos era a garota, e ele responde que ela é a palhaça mais forte que consegue imitar as habilidades de todas as 7 classes básicas de mana. Do outro lado, ele visita Melita e diz que planeja perder de propósito para que todos a reconheçam. Ela não se importa como isso aconteça, mas quer ficar com a irmã, que não é igual a ela em nada. E isso magoa Melita. Enquanto isso, Kufa e Rose informam a diretora sobre a Black Maedia e pedem para ela suspender o torneio. Ela responde que Dumbledore não suspendeu o verdadeiro torneio de bruxos mesmo com Voldemort por perto, então ela também não fará nada. No dia seguinte, Rose vê Eli tomando café da manhã sozinha e pergunta a Eli se algo aconteceu entre elas. Eli não diz nada, mas a empregada resmunga sobre como Melita é inferior a Eli. No entanto, Melita tem outros amigos, como Sundir Nerva, que se senta ao lado dela, alegando que foi só porque o assento estava vazio. Krista também se junta a elas e ela provoca as garotas, deixando o clima mais alegre. Os dias passam com as garotas estudando, treinando e criando laços umas com as outras. Na noite anterior à prova, Kufa entra no quarto de Melita com leite para lhe dar força e ela diz que o leite do professor é muito gostoso. Kufa então pergunta se algo aconteceu entre Eli e ela, e Melita conta a verdade sobre como a irmã quer perder de propósito. Ela explica que desde que eram crianças, Eli gostava dela e sempre a admirou. Mas agora Melita teme que não tenha sido o modelo certo para ela. Kufa diz para ela parar de pensar nisso e a aconselha a conversar sobre seus sentimentos com Eli na próxima vez que se encontrarem. No dia seguinte, a prova está prestes a começar, e a diretora explica que será uma batalha real entre os 4 candidatos e suas equipes, e eles terão que roubar os broches dos oponentes para vencer. O mapa da batalha é o campus inteiro, e os espectadores receberam binóculos mágicos para ver a partida de qualquer lugar. Todas as 4 equipes tomam posições, mas Kufa sai depois de desejar boa sorte à sua aluna, já que ele planeja lidar com a Black Maedia aproveitando essa chance. Melita e sua equipe avançam e enfrentam os Guardiões de Vidro, que só permitem a entrada no Castelo de Vidro depois que elas exibem sua mana. Elas entram no Salão da Assembleia, onde um atirador da equipe de Eli dispara um tiro de advertência contra elas. Outra colega de equipe de Eli as ataca por trás, e Nerva a bloqueia. Ila também avança, e Krista e Mirva dizem a Melita para lutar contra ela enquanto elas lidam com as colegas de equipe. Melita segue Eli, e elas chegam ao corredor central, onde ativam suas manas de ouro e prata antes de se chocarem. Melita pede para Eli revelar o que realmente sente por ela, e Eli a empurra, afirmando que Melita é a mais fraca entre elas. Ele diz que sempre fugiu de lutar contra ela porque não queria saber o quão fraca sua irmã era. Ela ataca Melita, que desvia, e então Eli declara que está bem em ser uma submissa, pois sempre quer ficar abaixo de sua irmã. Melita fica aliviada ao ouvir isso, e assim que Eli vai finalizá-la, ela bloqueia o ataque e promete dominá-la completamente no campo de batalha.
Ambas as garotas se preparam para seu ataque final, e Eli afirma que Melita não pode vencer em 100 anos, mas então, de repente, Melita corta a espada dela e pede para ela repetir o que acabou de dizer. Eli está tremendo, e Melita a transforma em um saco de pancadas e a prende no chão, dizendo que será a irmã mais velha e mais forte, não importa o que. Ela começa a chorar enquanto pede para Eli confiar nela, e as duas garotas têm uma reconciliação emocionante. Nesse momento, Nerva chega e comenta que seria uma pena se alguém estragasse o momento delas. Por outro lado, Kufa encontrou a garota que visitou Melita antes, e ele suspeita que ela seja a Maedia disfarçada. Ele pede para ela entregar as provas que coletou sobre Melita na bolsa, e a garota recusa. Kufa corta a bolsa e a prende na parede, mas a piada é pra ele, porque a garota gosta de ser dominada. Ela diz pra ele fazer o que quiser com ela, mas ele não é nenhum bobo e a ataca. A garota bloqueia o ataque dele com sua espada e sua mana sombria, e Kufa recua imediatamente. Ele percebe que a garota tem o poder de absorver a mana inimiga, e Maedia não consegue imitar classes de nível tão alto. Ele se ajoelha diante da garota e pede pra saber o nome dela. A garota se apresenta como Mil, filha de uma das 3 grandes famílias nobres e portadora da classe Diabolos. Kufa pede desculpas a Mil e então foge. Ela fica triste por ele não ter feito o que queria com ela, mas depois expressa alívio porque seus itens ainda estão seguros. Kufa corre de volta para o castelo de vidro, percebendo que cometeu um erro desde o início, e Maedia deve estar perto de Melita agora. Isso é verdade, porque Maedia estava disfarçada de Nerva, e Melita percebe isso quando nota que a mana dela é diferente. Maedia se transforma em sua verdadeira forma, e usa seu poder para criar uma explosão gigante que faz o palácio de vidro desmoronar. Melita e Eli fogem, mas Maedia as ataca por trás. Melita está determinada a proteger Eli enquanto enfrenta Maedia, que é muito mais poderosa que ela, e a encurrala. Ela não se importa mais em digitar e fala com as garotas enquanto se despede delas. Por sorte, os guardiões de vidro a rotulam como intrusa e a impedem de atacar. Ela quebra as espadas deles e pula para acabar com as garotas, mas Kufa chega como um herói e a salva. Rose também chega logo depois dele, mas ele não precisa da ajuda dela, pois empurra Maedia pra fora e a desarma. Ele corta a túnica dela para descobrir que ela é uma moleca com altura atrofiada. Maedia fica envergonhada com a derrota e diz que não pode voltar para a guilda assim, mas Kufa é generoso e lhe dá um relatório suplementar para entregar ao chefe para seu julgamento. Mais tarde, a líder de Scooby é coroada Luna, e Nerva é encontrada inconsciente na floresta. O incidente com Maedia é varrido para debaixo do tapete, mas Kufa tem dúvidas sobre a governanta-chefe, que não pode usar mana, e portanto não conseguiu entrar no castelo de vidro. Stukula ajudou a mudar os nomes. Enquanto isso, Mil e uma das cadetes da escola B, Sarah, estão conversando sobre o torneio. Mil se gaba de ter um analisador de mana em sua bolsa que coletou dados sobre todas as garotas aqui, e ela quer analisar a mana de Melita e presenteá-la ao irmão mais velho de Sarah, o líder da família Chicxalduque, para que ele preste atenção nela. Mais tarde, Melita diz a ele que está criando uma nova unidade, onde ela será a líder e a convida para participar. Ele aceita o convite feliz, e as duas irmãs se abraçam. Por outro lado, Maedia é enviada de volta à academia por seu chefe, que a mandou se tornar instrutora lá para ficar de olho em Melita e Kufa por dentro, e ela não está feliz com isso. Um dia, Melita acorda e vê seu professor segurando sua espada de madeira sobre o rosto dela. Ela o cumprimenta e ele a elogia, dizendo que ela está ficando mais consciente do ambiente mesmo dormindo. Ela não fica feliz que ele estava tentando treiná-la mesmo enquanto ela dormia, mas ele pede para ela se arrumar, pois é o início da viagem escolar. Mais tarde, enquanto saem, Melita continua repreendendo seu professor, dizendo que ele não tem consideração pelo espaço pessoal dela, quando de repente o superior de Kufa passa por ele e lhe entrega um frasco de remédio, pedindo para usá-lo com cuidado. Ele fica surpreso, mas então ele e Rose também os alcançam, e Rose se mexe inquieta enquanto pede Kufa em casamento. As garotas ficam surpresas com o quão desesperada ela está, mas ela conta a história de como o pai dela escolheu um homem para ela, e ela o recusou usando a desculpa de ter um amante. Kufa é o único candidato para o papel de seu namorado de mentira, e ele concorda em ajudá-la para o desgosto de Melita, que sente que está sendo chifrada. Enquanto caminham para a escola, Rose se agarra firmemente a Kufa, chamando-o de todos os tipos de apelidos adoráveis, que deixam Melita tão ciumenta que ela também se agarra a ele. Nesse momento, a diretora da escola chega e repreende a exibição indecente deles na frente de toda a escola. Ela insulta Melita e Rose e então cumprimenta Eli educadamente, dizendo que ela é completamente o oposto de sua prima. Melita responde, ok Boomer, quando de repente, uma carruagem para na frente deles e um homem extravagante sai dela. O homem é Blossom, o pai adotivo de Rose, que sempre a envergonha por causa de seu comportamento delirante. Eles entram na academia, onde Rose e Kufa dizem às garotas que o quarteirão da cidade que estão visitando é território de Blossom, e ele é um renomado especialista em engenharia genética. Blossom então se vira para Rose e diz que durante esta viagem ele planeja realizar a cerimônia de casamento dela, e ela responde que não planeja se casar com ninguém enquanto apresenta Kufa como seu namorado. Blossom está prestes a sacar sua espingarda, mas algo em Kufa o assusta,
e ele acredita que já viu o rosto dele antes. Ele se acalma e pede desculpas a Kufa, dizendo que o confundiu com alguém que agora está morto. Ele fala sobre um assassinato em massa há alguns anos na cidade deles, cujo principal culpado era um garoto de 12 anos cujo rosto era exatamente como o de Kufa. Todos ficam assustados com a história, mas a diretora diz que estão atrasados e manda que se apressem. Enquanto todos os outros seguem a diretora, Kufa diz a Melita que não se juntará à assembleia, pois não está se sentindo bem. Ela pergunta se ele ficou incomodado com o que Blossom e a diretora disseram, mas ele responde que só se importa com o que ela pensa sobre ele. Ele vai para o quarto, e Melita não consegue parar de pensar que algo estranho está acontecendo agora. Ela não consegue se concentrar na assembleia e foge para falar com ele. Mas então ela passa por Maedia, que agora está atuando como professora na academia sob uma identidade falsa. Ela para Melita e diz para ela voltar para a assembleia. Mas ao se aproximar, Melita tem um flashback horrível, onde um homem amaldiçoa o infernal rei do gelo de fogo azul. Melita fica surpresa que a professora não ouviu as vozes que ela ouviu. E então, de repente, elas ouvem um grito vindo da assembleia. Elas correm pra lá e encontram uma garota que desmaiou sem motivo aparente, e Kufa também chega logo. Blossom assume o controle da cena e apresenta sua mais recente invenção aos alunos. Ele tira um tubo de ensaio contendo uma poção que reage ao menor traço de mana e encontra o culpado por trás do incidente. Blossom derrama a poção sobre o fogo, e ela se espalha pela assembleia como névoa, e então retorna para transformar o fogo em uma cor azul. Blossom analisa o fogo azul e declara que o culpado é um homem na casa dos 20 e poucos anos, e todos imediatamente suspeitam de Kufa, que declara que não tem como provar sua inocência agora. A viagem escolar ainda continua, e Kufa é autorizado a ir com eles. Melita está preocupada com ele. Ela tem certeza de que seu professor não estava envolvido no acidente que acabou de acontecer. O trem passa por uma região escura com uma aurora permanente e trovões intermitentes. E Blossom diz às garotas assustadas que essa é a especialidade de sua região. O trem logo chega à cidade subterrânea de Shangarda, que é cheia de todo tipo de vegetação, graças à pesquisa diligente de Blossom. Enquanto Blossom explica as plantas às garotas, Melita continua olhando fixamente para Kufa. De repente, ela ouve a voz do homem novamente e se pergunta o que está acontecendo. Ela olha ao redor e encontra uma rocha, que parece ser a fonte da voz. No entanto, Kufa a impede bem antes que ela toque na rocha e a lembra de tomar seus remédios para a esquizofrenia. Blossom também diz para eles voltarem porque estavam em um ponto misterioso que não se encaixa em nenhuma lógica. Até agora, ele descobriu que é por causa de um forte campo magnético que o local produz fenômenos inexplicáveis, mas nada mais se sabe. Nesse momento, um homem corre até Blossom e diz que alguém ficou doente na cidade novamente. Eles chegam à praça da cidade onde encontram um homem que contraiu a doença que transforma qualquer um em uma máquina de matar sem mente. Blossom declara que o homem não pode ser salvo e ordena aos soldados que o matem imediatamente. As garotas ficam chocadas ao ver sua primeira execução, e até a diretora vem repreender Blossom. No entanto, ele declara que não foi assassinato, mas sim misericórdia, que eles permitiram que o homem partisse antes de ferir alguém, já que não tem cura para a doença. Mais tarde, Rose leva Kufa a uma igreja, onde ela pergunta por que ele concordou em ajudá-la. Kufa está atordoado, mas então um monte de crianças corre até Rose, e ela diz a Kufa que essas crianças perderam os pais e o pai dela as adotou, assim como ele a adotou e criou. Depois de um tempo, Kufa volta para a hospedagem e descobre que Melita está brava com ele. Ela o manda colocar as meias nela e comenta que ele nem a vê como uma garota, então ela poderia muito bem pedir para ele ajudá-la a se trocar. Kufa não está com paciência para a atitude dela agora, e ele pergunta se ela gostaria de sair em um encontro com ele. O comportamento de Melita muda imediatamente e ela se agarra a ele enquanto exploram os túneis da cidade durante o encontro. Eles chegam a um local sereno com um lago cintilante e formações rochosas estranhas. Melita aprecia a vista, e então Kufa a leva para mostrar a melhor parte desta caverna de calcário. Ele pula do penhasco junto com ela, e surpreendentemente eles começam a voar em vez de cair. Eles giram e dançam em gravidade zero enquanto Kufa explica que o campo de gravidade zero foi criado devido a fortes forças magnéticas neste ponto misterioso. Melita de repente fica preocupada e pergunta por que ele sabe tanto sobre este lugar, e ele responde que veio aqui para uma missão há muito tempo. Eles voltam para a hospedagem logo, e Kufa a aninha enquanto ela pede para ele levá-la em um encontro novamente algum dia. Ela se desculpa por ter sido difícil e exigente antes, alegando que não quer que ninguém se aproxime dele. Melita adormece, balbuciando algumas palavras, e Kufa acaricia seu rosto, dizendo que ela foi a primeira pessoa a sentir algo assim por ele, e por isso ele não sabe o que fazer agora. Enquanto isso, Melita se vê num lugar sombrio em seu sonho. Ela chama pelo professor, e então ouve uma voz pedindo que ela lhe dê um pouco de sangue. Melina acorda em suor frio e se pergunta sobre o que era o sonho, e seu pescoço está estranho. Nesse instante, Ila entra correndo em seu quarto e lhe diz que outra pessoa foi atacada pelo criminoso da chama azul. Melina fica chocada, e então essa sensação aumenta 10 vezes ao notar que Kufa não está no quarto. As garotas vão à igreja onde isso aconteceu e encontram Blossom chorando pelas crianças de seu orfanato.
Eles foram atacados, e enquanto a diretora os examina, ela afirma que a força vital deles foi sugada, assim como a do aluno que desmaiou antes. Ela pergunta a Melita o que seu tutor tem a dizer sobre isso, e ela responde que Kufa está desaparecido desde amanhã. Agora Blossom está certo de que Kufa é o culpado, e ele ordena que seus homens o encontrem e o tragam pra cá. Enquanto a diretora leva as garotas de volta, Melita escapa para encontrar seu professor, mas é pega por Maedia. Ela adivinhou que Melita quer encontrar Kufa e ficar do lado dele, mas ela acha que é uma ideia meio burra. No entanto, é também aventureiro ao mesmo tempo, e ela decide ajudar Melita. Elas vão para o quarto dela, onde Maedia começa a se trocar para seu traje de batalha, enquanto diz a Melita que elas devem procurar os pontos misteriosos. Kufra havia lhe contado sobre o crescente número de pontos misteriosos nesta cidade ao longo dos anos e também pediu que ela cuidasse de Melita se algo acontecesse com ele. Media veste um uniforme escolar para chamar menos atenção, mas então uma empregada chega e pergunta às garotas por que não estão assistindo à aula. Elas fingem ser um casal curtindo um momento garota com garota matando aula, e isso lembra a empregada de sua juventude. Então ela lhes entrega chocolate. Depois disso, as garotas saem para coletar informações sobre pontos misteriosos, e a abordagem direta de Melita lhe rende uma bronca e um doce. Maedia diz que vai mostrar como se faz e leva Melita numa floricultura, onde começa a perguntar à florista sobre as variedades que cultivam ali. Ela bajula a senhora, que é fã de Blossom, e fala sobre o papel dele na identificação dos pontos misteriosos. Assim, Media consegue tudo o que quer saber sobre os pontos misteriosos, e elas seguem para o primeiro destino, o mais misterioso de todos, chamado a Casa Torta. Elas entram na Casa Torta e não sentem nada de especial, mesmo que Blossom tenha proibido qualquer um de se aproximar dela. Media examina o prédio e percebe que ele não foi resultado de nenhum acidente, mas construído assim desde o início. Ela encontra uma porta secreta que as leva a uma escadaria subterrânea. Media avisa Melita que qualquer coisa pode acontecer lá embaixo, e diz para ela ficar bem perto. Ela continua falando sobre como este lugar parece ter sido projetado para afastar visitantes, e isso significa que algo sinistro estava escondido aqui. Elas chegam a uma masmorra subterrânea, e depois de olhar os laboratórios de pesquisa e as jaulas vazias por um tempo, veem a visão horrível de pessoas mortas acorrentadas nas jaulas. Media afirma que eles parecem cidadãos de Xangarda, e além disso, são os produtos falhos da experimentação legal com o fator gene noturno que os transformaria em lancantropos. Melita fica horrorizada, e então Media aponta o braço de um dos cadáveres, que usava o mesmo acessório do homem que elas viram morrer. Ela acredita que Blossom é o vilão deste arco, que estava espalhando fake news sobre pontos misteriosos e doenças para que pudesse sequestrar mais pessoas para sua experimentação. De repente, Melita começa a ouvir a voz do homem cabeludo novamente, pedindo para ela matar pessoas e lhe mostrar um pouco de sangue. Ela tem uma mini enxaqueca e então teme que outra pessoa esteja prestes a morrer. Ela corre para fora, se perguntando como pode saber onde o acidente vai acontecer. Ela vai ao local do acidente, onde as pessoas estão afirmando que um estudante foi morto. Ela entra para encontrar Eli desmaiada no chão e Blossom agarrado a Rose ferida, chorando que ela está morta. Melita fica chocada e nem mesmo a diretora tem mais nada a dizer sobre este incidente. Ela afirma que Melita não compareceu à sessão de treinamento e ele estava preocupada, então foi procurá-la. Naturalmente, Rose acompanhou sua aluna e foi atacada por alguém que devia ser bem forte se conseguiu matá-la. O homem que Blossom escolheu como seu genro diz que deve ser Kufa, e ordena aos moradores que o encontrem imediatamente. Blossom se levanta carregando o corpo de Rose, e afirma que ainda pode salvá-la através do poder da ciência. Baira Media a visita e diz que não há muitas pessoas no mundo que poderiam derrotar uma paladina como Eli e uma guerreira experiente como Rose ao mesmo tempo. Melita pede a ela um tempo sozinha com sua irmã, e Media responde que ela pode ter todo o tempo que quiser, pois não vai sair do quarto até que a situação lá fora se acalme. Enquanto Medea sai, Melita pede desculpas a Illy, pensando que ela foi atacada porque veio procurá-la. Melita se pergunta o que sua irmã estava tentando lhe dizer antes, e ela pega sua espada enquanto jura mantê-la segura. Nesse instante, Melita ouve alguma comoção lá fora, e Krista entra correndo para dizer a ela para escapar. Ela diz que desta vez, Blossom foi atacado e o agressor roubou o corpo de Rose antes de fugir. A mesma mana de chama azul foi encontrada na cena, e agora a cidade inteira está caçando Kufa, com a academia sendo incapaz de defendê-lo. As pessoas estão procurando a discípula de Kufa para usá-la como refém, e Krista barricada a porta enquanto diz a Melita para fugir. Melita escapa pela janela, pedindo desculpas a todos a quem causou problemas. Ela está determinada a ir a fundo nas coisas para vingar Elaike e Rose e provar a inocência de Kufa. Ela chega à rocha onde ouviu a voz estranha antes e lembra como Blossom e Kufa tentaram fervorosamente mantê-la longe dela. Ela tem certeza de que está escondendo algo e usa sua mana para destruir a rocha. Um túnel secreto se abre, e Melita entra, seguindo um pequeno riacho por um longo tempo, até ser parada por um esqueleto humano, preso em uma teia de aranha.
Ela rasteja sobre o esqueleto e retoma sua jornada, finalmente chegando a um estudo secreto na caverna. Ela encontra um documento com a assinatura de Blossom e então pega alguns livros e pergaminhos aleatórios, e graças ao poder do enredo, eles lhe contam tudo o que ela precisa saber. Os livros falavam apenas sobre a pesquisa do fator Gene Ignite, sua extração de Lycanthropus e seu transplante em humanos. Ela descobre que Blossom estava fazendo isso há muito tempo, e 7 anos atrás ele cometeu seu maior erro durante um experimento. De repente, Melita ouve a voz do cara cabeludo novamente, e ele afirma que pode sentir alguém que se esgueirou em sua casa. Ele pergunta a Melita quem ela é, e ela saca sua espada enquanto se apresenta como uma paladina, e pergunta a Cabeludo quem ele é e onde ele está se escondendo. Cabeludo ri ao ouvir isso e diz que ela será um valioso sujeito de teste, e a assustada Melita olha cautelosamente ao redor do estudo em busca de inimigos. Ela de repente avista Rose, que havia voltado à vida, mas a cor de seu cabelo havia mudado. Melita a chama, mas isso acaba sendo um grande erro, pois Rose acende uma chama azul em seu olho esquerdo e se aproxima de Melita dizendo que quer seu sangue. Ela age como uma vampira insaciável e sanguinária enquanto caminha em direção a Melita, que olha para a mana de chama azul e pergunta a Rose se ela era a culpada por tudo. Melita bate numa mesa e tropeça, dando a Rose a chance de encurtar a distância. Rose também está seguindo a voz de Cabeludo, que lhe diz para se alimentar do sangue da aluna daquele homem. Assim que Rose ataca Melita, Kufa chega do nada e a salva. Ele pediu para Rose acordar, e Cabeludo o chama de Rei do Gelo, enquanto o cumprimenta com alguns dos insultos mais sarcásticos conhecidos pelo homem. Kufa não se importa, e sua verdadeira forma é revelada enquanto ele se esforça para manter Rose sob controle. Ele diz a ela que não é mais uma residente das trevas, e deve usar suas memórias como humana para manter sua natureza sombria sob controle. Suas palavras não a alcançam e Rose escapa, enquanto Cabeludo diz a Kufa que ela está sedenta há 7 anos e agora ela se perderá em seus instintos e se tornará sua subordinada. Kufa está desapontado, e por outro lado, Melita está aterrorizada com seu visual de bad boy. Ele diz a ela para não se aproximar dele, e ela pergunta o que acontecerá se ela o fizer. Kufa caminha até ela e a prende no chão, dizendo que agora usará seu poder para selar as memórias dela sobre ele, bem fundo em seu coração, para nunca mais serem perturbadas. Ele afirma que não vai doer nem um pouco, mas ela o verá como um estranho quando ele terminar o processo. Melita protesta que não quer isso, mas Kufa assegura que ele ainda será seu tutor particular, mesmo que ela o esqueça. Ele afirma que ninguém jamais o aceitou nesta forma, e ele tem medo do olhar que Melita tem em seus olhos agora. Ele se desculpa com ela, dizendo que selar suas memórias é um ato egoísta de sua parte. Melita se levanta e usa as mesmas falas que ele uma vez lhe disse, prometendo estar ao lado dele, não importa o que o mundo diga. Tendo aprendido com o próprio Hizmaster, ela diz a Kufa para confiar nela enquanto o abraça apertado, dizendo que cada parte do corpo dele é linda. Melita de repente o beija, afirmando que o ama de verdade, e Kufa está preocupado porque o FBI ainda o tratará como o culpado. Ele diz a Melita que eles são diferentes, e ele é um meio Lycanthropo, e portanto seu inimigo natural. Kufa recita sua história de origem, que começou há 8 anos nesta própria cidade. Um dia, o orfanato da igreja onde ele vivia pegou fogo, cortesia de Blossom, e seus experimentos ilegais com um fator Gene noturno. Blossom, que estava chorando pelas mortes de seus filhos adotivos, foi ajudado por uma aranha gigante que se banqueteava com humanos e o forçava a continuar seus experimentos, mesmo que ele estivesse planejando parar. Enquanto o homem discutia com a aranha, Kufa, que havia morrido, se levantou e seu cabelo ficou branco brilhante. A aranha comentou que não esperava um meio vampiro viver tão confortavelmente na igreja, mas a atenção principal de Kufa estava na Rose ferida, que também era órfã como ele. Para salvar a vida dela, ele bebeu o sangue dela e a transformou em vampira. E a aranha perguntou se ele também transformaria a garota em um monstro. Nesse instante, um grupo de guerreiros da Guilda dos Cavaleiros Brancos chegou e atacou a aranha. No entanto, a aranha era muito mais forte e lhes deu um grande e gordo L, matando 2 homens e ferindo seu líder. A aranha disse ao homem que ele seria seu próximo sujeito de teste quando de repente Kufa atacou sua cabeça e arrancou seus 2 olhos. O homem aproveitou a chance e abriu alguns buracos na barriga da aranha antes de usar uma bala poderosa que mandou o monstro direto para a lua. O homem então avistou Kufa curvado sobre Rose e perguntou o que ele estava planejando. Kufa respondeu que estava selando as memórias da garota sobre ele para que ela esquecesse de ser uma vampira, e seu desejo de beber sangue seria suprimido. Ele então se virou para o soldado e pediu para pelo menos deixar Rose ir, prometendo que garantiria que ela não machucaria ninguém. Em troca da vida dela, Kufa prometeu ser o subordinado do soldado e perguntou se ele estava bem com a garota o esquecendo. Kufa derramou lágrimas ao afirmar que ficaria contente enquanto Rose estivesse feliz. Ela acordou e o chamou de irmão uma última vez, e Kufa a confortou enquanto selava suas memórias. Agora que ele terminou de contar sua história a Melita, que está calmamente sentada em seu colo, ele afirma que nenhum lugar neste país é seguro para Rose agora. E se ela for pega, tanto ela quanto ele serão executados. Kufa pede a Melita para prometer que não contará isso a ninguém, e se ela quebrar a promessa, ele sugará todo o sangue dela. Melita fica constrangida porque se sente excitada e promete manter segredo.
Kufa então disse que a aranha Lancantropo que atacou o orfanato 8 anos atrás era a culpada pelos incidentes recentes e estava tentando abrir as memórias de Rose. Ele não consegue acreditar que a aranha gigante de alguma forma sobreviveu e estava novamente trabalhando com seu antigo parceiro Blossom. Kufa acredita que Blossom quer poder militar, e é por isso que ele escolheu um noivo para Rose, para que possa transformá-la em uma máquina de fazer bebês que dão à luz usuários de mana. No entanto, à medida que suas verdadeiras memórias e poderes de vampira são desbloqueados, a verdadeira forma de Kufa também vem à tona, e ele deve se esconder para que as pessoas não se voltem contra ele. Melita fica furiosa ao ouvir isso, e Kufa lhe diz que tem uma maneira de resolver este problema. Mas para isso, ele precisa da ajuda de Melita. Ele pergunta se ela está disposta a arriscar a vida pelo plano dele, e Melita responde que ele pode levar a vida dela e o cartão VT de bônus. Logo, Rose está completamente curada, e ela está sendo forçada a se casar com um estranho quando não está em completo controle de si mesma. Assim que Blossom está prestes a oficializar os votos, Melita invade a igreja e levanta objeções sobre o casamento. Ela chama Rose dizendo que ambas são rivais pelo amor de Kufa, e ela não vai deixá-la recuar agora. Rose parece ter perdido suas memórias e tentar lembrar quem é Kufa machuca seu cérebro lento. Para provocá-la ainda mais, Melita declara que beijou seu professor 2 vezes, sem se importar com os escândalos de tabloide que estarão em todos os jornais amanhã. Ouvir essas palavras faz Rose voltar a si, e ela saca suas armas para resolver as coisas com Melita. Elas ativam sua mana, afirmando que a força delas decidirá quem ama mais Kufa. Rose ataca primeiro, e Melita contra-ataca com um golpe flamejante que erra sua oponente, mas incendeia Blossom. Temendo o fogo, uma pequena aranha salta de seu cabelo e Melita aponta sua espada para ela, afirmando que ele morrerá se não revidar. Uma aranha libera Miss enquanto se transforma em humano e diz a Melita que ela está acabada por enquanto. No entanto, ela não se abala e diz a todos que ele é o Lancantropo que atacou a todos. O Lancantropo se apresenta como Naqua e afirma que subestimou Melita. Enquanto todos tentam confrontá-lo, ele os afasta e então corre por uma porta escondida. Rose o segue, e ela amaldiçoa Natiua enquanto recorda tudo o que ele a fez fazer. Ela atacou o estudante na academia, depois os órfãos na igreja e até sua própria aluna, Eli. No entanto, quando Rose tentou beber o sangue de Eli, seus instintos de professora a dominaram e ela resistiu a atacá-la, mesmo com Naqua a encorajando. Naqua não gostou da resistência dela, então ele tentou matá-la, mas ela de alguma forma sobreviveu. Rose confronta o Homem-Aranha perguntando se ele também foi o responsável pela catástrofe durante sua infância, e ele a agarra pelo pescoço do nada, afirmando que ela era muito mais perigosa agora que tinha suas memórias de volta. Ele a sufoca e ela grita mais forte, mas então começa a perder a força. Nesse instante, Kufa chega para salvar o dia e chuta Natiua para longe, dizendo para ele ficar longe de sua irmã. Ele diz a Rose para despertar e os poderes de vampira escondidos dentro dela se ativam. Kufa declara que eles matarão Natiua, mas ele está bastante confiante e diz que está em Araction, um dos governantes das trevas, e nunca será derrotado por eles. Ele se transforma em sua forma real, e Kufa pula para atacá-lo, mas seu ataque não é forte o suficiente para penetrá-lo. Rose o apoia com seus discos e então ataca Naqua para mantê-lo distraído. Seus ataques rápidos quebram uma rocha e enviam os detritos voando em direção à aranha, mas ele usa sua teia para segurá-los antes de atacar os dois meio-vampiros. Kufa e Rose desviam do ataque e então Rose rasteja sobre sua barriga e o impulsiona para cima usando seus ataques. O ataque manda Nashua voando bem sobre o ponto misterioso com gravidade 0, e ele não consegue mover o corpo, pois está preso no ar. Ao contrário dele, Kufa salta habilmente e usa um soco totalmente carregado para mandar a aranha voando e a empala em uma rocha convenientemente moldada, onde um raio convenientemente cronometrado Picochus a destrói. Naqua levou-lhe, mas ainda sobrevive usando sua habilidade de quebrar seu corpo em milhões de pedacinhos. Ele escapa por uma fenda no chão e Rose teme que ele volte um dia, mas Kufa diz a ela que isso não acontecerá. Enquanto Naqua entra na igreja usando o túnel, ele é recebido por Melita e outras garotas que estão prontas para uma exterminação de pragas. As garotas atacam as aranhas minúsculas e as deletam da existência, enquanto Naqua só chora para que parem. Lá fora, Rose abraça Kufa, enquanto ela afirma lembrar tudo sobre ele que havia esquecido. Ele parece sombrio e quase tira o remédio do bolso, mas então decide não fazê-lo. Kufa se vira para Rose e com um leve toque em suas marcas de mordida, ele a imobiliza. Ele então diz a ela que suas memórias serão seladas novamente, porque essa é a única maneira de ela permanecer na sociedade. Ele usa seu poder para selar suas memórias e Rose chora, dizendo que não quer isso e quer passar seu tempo com seu irmão mais velho. Kufa assegura que sempre estará perto dela e cuidará dela, e com isso, ela perde as memórias dele. Enquanto isso, Blossom está em sua caverna masculina, lamentando na frente do cadáver da mulher, quando de repente Kufa aparece atrás dele. Ele especula que este é o cadáver da esposa de Blossom e já começou a se transformar em Lancantropo, agora que o poder de Naqua não está impedindo esse processo. Kufa adivinha que salvá-la foi a razão pela qual Blossom fez um acordo com a aranha, e ele começa a chorar, alegando que não teve escolha.
Kufa fala de sua infância, quando ele e sua mãe foram perseguidos nessa cidade e pareciam fadados a morrer sem teto. Naquela época, Blossom os acolheu e até atendeu a mãe de Kufa em seu leito de morte. Blossom afirma que estava apenas ajudando-os por capricho, e Kufa tira o frasco do bolso, afirmando que é um remédio que converterá um lancantropo parcial em um humano normal. Ele diz que este é por todos os favores que Blossom lhe fez, e então procede a derramar aquele remédio na boca da mulher, revivendo-a. Enquanto Blossom abraça sua esposa, que está começando a se parecer humana novamente, Kufa parte desejando adeus ao seu pai adotivo. Depois disso, os alunos voltam à academia, fofocando sobre como Blossom se entregou às autoridades e assumiu total responsabilidade pelos incidentes recentes. Ele volta a si e ela quer saber o que aconteceu enquanto estava fora. Melita se recusa a lhe contar qualquer coisa, e ele faz o monstro da cócega visitá-la para descobrir a verdade. Enquanto isso, Kufa está sentado sozinho pensando no que aconteceu, e Rose senta-se à sua frente, tentando descobrir por que não se lembra de nada sobre seu tempo na cidade. Ele pergunta a ela se não deveria ter ficado em sua cidade natal para ajudar sua família, mas Rose acredita que sua mãe pode lidar bem com isso. Ela então diz a Kufa que sempre teve um sonho desde a infância. Ela queria conhecer alguém importante que passou muito tempo com ela, mas não conseguia se lembrar dele. Então ela se juntou à Crest Legion para ficar famosa, para que essa pessoa a encontrasse em vez disso. Enquanto Rose fala feliz sobre isso, Melita chega e senta ao lado de Kufa dizendo a Rose para ficar longe dele agora que o relacionamento de mentira delas acabou. Rose não está nada feliz com isso, e Melita ainda joga sal na ferida, lembrando que ela já beijou Kufa 2 vezes. Ele passa o resto da viagem ouvindo as duas garotas discutirem sem parar. Logo as aulas recomeçam, e a professora pergunta aos alunos o que eles sabem sobre as 7 classes básicas e suas vantagens e desvantagens em relação às outras classes. Melita tenta ser a queridinha da professora, recitando a página inteira da Wikipédia sobre o assunto, enquanto Kufa observa de longe e pensa que ela cresceu bastante ultimamente. No entanto, ele sabe que muita gente não está nada feliz com o fato de uma ex-fracassada estar subindo tão rápido na vida. Logo, a diretora anuncia que, antes do ano acabar, haverá um evento final chamado Exame da Cabra Víbria. Melita e Eli ficam confusas sobre o que é essa tal Cabra Víbria, e Kufa explica que é o labirinto gigante que fica debaixo da parte central do assentamento deles, abrigando a maior biblioteca de todos os tempos, com milhares de anos de história humana. O exame é bem difícil e perigoso, mas quem o completa consegue sua licença de bibliotecário e pode explorar a biblioteca da Cabra Víbria para encontrar pedacinhos esquecidos do conhecimento humano. No entanto, apenas alunos do 2º ano ou acima podem se inscrever, então para Melita essa parte toda é inútil, ele vai mentir. Nesse exato momento, a diretora chega e pergunta às duas garotas se elas gostariam de fazer o exame este ano. Kufa diz que elas ainda são alunas do 1º ano, mas a diretora afirma que elas foram as candidatas à aluna deste ano. E para provar que a seleção não foi um erro, ela quer que elas mostrem seu valor no exame. Por outro lado, Mil e Sarah apresentam seu relatório do torneio Lunette para a academia e sua facção nobre. Mil afirma que a mana que Melita carregava era muito diferente da de Eli, e isso convence as pessoas de lá de que a mãe de Melita estava de fato se envolvendo com outros homens. Eles têm certeza de que Melita não é uma filha legítima da Casa Angel, e o líder da facção deles, o irmão mais velho de Sarah, sugere que eles declarem essa notícia para toda a sociedade nobre. Todos concordam imediatamente com a proposta, mas o Homem de Cabelo Rosa quer encontrar uma maneira de convencer o público em geral sobre essa notícia. Mil afirma que tem uma solução para o problema, e saca um livro antigo chamado Codex de Andes, que foi encontrado na Cabra Víbria. Ela afirma que podem usar este livro para destacar as origens duvidosas de Melita, e o Homem Rosa fica satisfeito. Ele declara que com este documento eles derrubarão a Casa Angel, e então liderarão uma revolução que os estabelecerá como os líderes deste mundo. Depois que todos saem, Sarah fica preocupada com Melita, mas o irmão dela diz que está fazendo isso para o bem dela. Ele afirma que muitas coisas estão rondando Melita agora, e eles precisam agir para tirar a pobre garota de sua miséria. Sarah tem um quê de temperatura ambiente e ela pensa que o irmão hipócrita dela está falando a verdade, então ela acredita nele. O Homem Rosa dá a Sarah uma caneta tinteiro especial, que dizem ter sido usada por um antigo bibliotecário da Cabra Víbria, e deseja que ela lhe dê um pouco de coragem. De volta à academia, Melita e Kufa encontram uma baita confusão ao entrarem no campus no dia seguinte. Um homem mascarado, super suspeito, está parado na frente da diretora, alegando que não é nada suspeito e que está ali apenas para encontrar sua filha. Ele olha em volta e então vê Melita, e corre imediatamente até ela, chamando-a de filha. Melita fica chocada enquanto todos começam a fofocar sobre a família Angel dela, e o homem mascarado afirma que a família Angel são demônios que roubaram sua mulher e seu filho dele. Ele se aproxima dela, mas Kufa balança a espada para mantê-lo à distância. O homem mascarado acaba sendo um ginasta de circo e faz cambalhotas enquanto se afasta. Ele declara que o namorado de sua filha é violento demais e que nunca o aceitará. O homem mascarado joga o chapéu e desaparece num piscar de olhos, deixando Melita arrasada. À noite, Kufa recebe uma mensagem codificada sobre Melita estar em perigo, e ele escreve uma resposta enigmática, pedindo ajuda.
Depois disso, ele visita Melita para o check-up de rotina dela, e está tão perdido em pensamentos que acaba copiando uma sensação. Melita pergunta a Kufa se ele está preocupado com o que aconteceu de manhã, e ele afirma, dizendo que sempre temeu que alguém espalhasse rumores e descobrissem sobre a classe de mana dela. Ele acredita que o cara de palhaço só queria difamar na família Angel, e Melita concorda que o homem não tinha nenhuma relação com a mãe dela. Kufa diz que o inimigo terá mais truques para ela, e Melita quer saber se pode fazer alguma coisa. Ele decide dar a ela um teste próprio e pede que leve o exame da cabra víbria a sério e passe. Melita fica nervosa porque dizem que o exame é perigoso e difícil, mas Kufa afirma que se ela passar, mostrará ao público e também aos inimigos que está pronta para enfrentá-los. Melita pergunta o que acontecerá se ela falhar no exame, e Kufa fica meio safadinho ao dizer que ela receberá um castigo especial dele nesse caso. Isso a excita, e ela também entra na onda, pedindo uma recompensa especial se passar no teste. Kufa promete atender a qualquer pedido dela se ela conseguir passar no exame. Logo, chega o dia da prova, e as garotas seguem a diretora até o portão da biblioteca. Ele se junta a Melita e ambas estão determinadas a arrasar no exame, mas Tisa diz para elas não se esforçarem demais. Elas ficam no elevador mágico e Kufa diz a Melita que a esperará voltar com boas notícias. A diretora ativa o elevador, que começa a descer gradualmente, e Melita continua segurando a mão do professor até o último momento, enquanto a porta se fecha sobre elas. Na descida, a diretora dá algumas instruções básicas aos alunos. Ela diz para irem aos seus covis designados e completarem as missões dadas a eles antes que o tempo acabe. Ela explica que os fantasmas dos antigos bibliotecários assombram a cabra víbria, e eles ficam furiosos se qualquer pessoa não autorizada tentar roubar os livros. Ela os avisa que os fantasmas das camadas inferiores são mais poderosos, então eles não devem se aventurar por lá. Nesse momento, o elevador para abruptamente, mesmo que a primeira camada ainda esteja longe. De repente, tentáculos saem das paredes do elevador. E acho que todos nós sabemos onde isso vai dar. Os tentáculos quebram o elevador e atacam as garotas, e Melita se agarra a Eli. Lá fora, Kufa e Rose estão de prontidão quando uma freira chega e entra em pânico ao saber que a diretora saiu. Ela exclama que um convidado importante chegou, e como a diretora não está aqui, Kufa deveria ser quem o recebesse. Ele fica surpreso, mas então pergunta sobre o convidado e descobre que era o pai oficial de Melita, o Duque Felgus Angel. Kufa vai imediatamente cumprimentar Felgus e o informa que Melita e Eli entraram no exame de certificação de bibliotecário e que estão sérias em passar. Felgus afirma que Melita não tem necessidade de passar no exame e apresenta a carta para retirá-la da academia, pedindo a Kufa que a traga de volta imediatamente. Kufa pede que ele pare e pergunta por que está obstruindo o caminho dela agora, e Felgus traz o cara de palhaço para a conversa. Ele afirma que colocar Melita em público sempre traria danos à família deles, e agora ele quer remediar isso. Ele até diz a Kufa que ele será dispensado do emprego em breve. Kufa implora para deixar Melita estudar ali por mais um ano, pois ele pode prometer resultados sólidos até lá, mas Felgus não está interessado. Ele afirma que não importa o quanto Kufa veja potencial na garota, ela mesma não percebe suas próprias habilidades. No entanto, quando Kufa declara que entende sua aluna melhor do que ninguém e pede uma última chance, Felgus parece ponderar sobre isso. Nesse momento, outra freira entra na sala com uma carta que tem um selo de cobra, alegando que veio para o escritório da diretora. Felgus reconhece que o selo pertence à guilda Grimphis, e ele abre imediatamente a carta, que tem um haikai enigmático no verso, insinuando que as garotas que foram para a biblioteca estão em perigo mortal. Na biblioteca, os tentáculos levam apenas Melita e Eli para longe do grupo, e as levam para um andar desconhecido. Elas estão preocupadas com os outros e também com a localização delas, mas ele percebe que o vidro resistente começou a funcionar, o que significa que o teste delas começou. As garotas decidem completar a missão sem nem perceber em que andar estão. Melita se lembra que elas deveriam estar no 5º nível, que não é tão perigoso, mas então, de repente, os fantasmas dos bibliotecários as atacam. Melita e Eli ativam sua mana e entram em posição de combate para enfrentar os dois fantasmas. Os fantasmas continuam atacando, e as garotas são forçadas apenas a desviar e bloquear. Melita então começa seu contra-ataque e chuta o fantasma contra uma estante antes de golpeá-lo com sua espada. A maníaca por combate dentro dela acorda, e ela começa a se divertir. Ela imita o que Kufa faria nessa situação, e pensa que todos os aspectos do estilo de luta dele a permearam. Ela continua atacando o fantasma e finalmente o exorciza. A essa altura, ele também já havia lidado com seu inimigo, e as garotas batem as mãos para celebrar a vitória. Elas estão cheias de confiança de que ainda podem passar no exame, mesmo sem a diretora por perto, e decidem seguir em frente. No entanto, ele percebe que as armas delas estão em péssimo estado depois de apenas uma luta, e ela se amaldiçoa dizendo que não conseguirão lidar com mais de 2 fantasmas por vez. De repente, fantasmas aparecem por todos os lados. E não importa o quão ruim eu seja em matemática, posso dizer que são mais de 4. As garotas tremem enquanto os fantasmas se aproximam delas, então de repente, um furacão as cerca e dá conta de todos os fantasmas de uma vez.
Melita se pergunta o que aconteceu, mas então ela olha para cima e vê a ajuda chegando. Mil e Sarah, as traidoras, estão ali para fingir que vão salvar as garotas. Mil afirma que elas também estão ali para o exame de certificação da biblioteca e sugere que as 4 podem fazer o exame juntas. Melita diz que talvez não seja permitido, mas Mil responde que não há ninguém as observando, então está tudo bem. Ela consegue convencer Sarah e então declara que as 4 filhas das 3 grandes casas do cais estão embarcando em sua primeira missão conjunta. Melita e Eli também ficam animadas com a ideia. Mil tira um livro mágico que funciona como um GPS e diz a elas que estão no 2º andar e devem pegar as escadas para chegar ao 5º andar, onde o teste delas acontecerá. Melita fica surpresa ao saber sobre textos mágicos que funcionam dentro da biblioteca, mas Mil diz a ela que esses livros têm uso limitado. Ela explica que os textos mágicos são apenas uma das muitas maneiras de manter os intrusos confusos na biblioteca. Ela entrega um livro a Melita, que descobre que está escrito em uma língua estranha, e Mil explica que sem a licença de bibliotecário, elas não podem lê-lo. Sarah elogia Mil, dizendo que ela vem de uma família de pesquisadores e bibliotecários, e ele comenta que é injusto ela saber tudo sobre este lugar, mesmo sendo a primeira vez dela. Mil sente a pressão do olhar delas e muda de assunto, alegando que podem usar o texto mágico utilizando a palavra-chave mágica, era uma vez. Ela incentiva Melita a experimentar, e assim que ela diz a palavra-chave, uma névoa a envolve, e ela se transforma em um vestido tipo Cinderela. A magia funcionou em todo o mundo, e Mil explica que elas foram abençoadas com o poder dos contos de fadas. Ela explica que Melita é a Cinderela, então tem proteção divina. Eli é Chapeuzinho Vermelho, e ela tem a selvageria de um lobo mau. Mil afirma que o poder dela é o do Aladdin, e ela pode usar a magia do gênio um total de 3 vezes. No entanto, Sarah tirou a sorte grande, ou nem tanto, e se transformou na pequena sereia, e ela está muito melhor que no filme live action. As 3 outras ficam com inveja por ela ser a única com curvas decentes, então elas se divertem um pouco com ela até a magia do livro acabar. Ele as lembra que precisam se apressar antes que a duração do exame termine, e as garotas seguem para a sala de exame. Elas encontram um livro que concede tarefas no centro da sala, que pergunta se estão dispostas a fazer o exame. Ao afirmarem, ele dá às garotas a tarefa de consertar e organizar os livros na sala. A pilha de livros é bem enorme, mas esse não é o único desafio que enfrentam. Um diabinho mágico comedor de livros sai da pilha, e elas precisam derrotá-lo para consertar os livros. Melita assume a tarefa e corta o diabinho imediatamente, consertando o livro. No entanto, é muito cedo para comemorar, pois os diabinhos estão escondidos em todos os outros livros. Eles saem todos de uma vez, e Melita pede às amigas para arrumarem os livros enquanto ela lida com eles. As 3 que escolheram o trabalho mais fácil também se esforçam, pois os livros se recusam a ir para as prateleiras. Eli consegue colocar o livro dela e Mil o examina em busca de pistas, descobrindo que é como resolver um quebra-cabeça. Mil pede a Melita para ganhar tempo enquanto ela resolve o enigma. Enquanto Melita caça os diabinhos e as outras garotas tentam arrumar os livros, Mil decodifica o quebra-cabeça. Ela comanda Eli e Sarah para arrumarem os livros enquanto Melita ainda está lidando com os diabinhos. Logo, o último livro também é consertado e Sarah dá um impulso a Melita para que ela possa pular e colocar o livro em seu lugar. Mil joga o livro para ela, e Eli impede que os diabinhos o alcancem. Com isso, Melita coloca o livro e os diabinhos restantes implodem. Melita cai, mas Sarah usa seus poderes tipo Nami para salvá-la, e as garotas celebram a vitória. De repente, 4 livros começam a brilhar e se transformam na prova de que as garotas passaram no exame, e tudo o que resta é voltar ao mundo exterior a tempo. Mil então pergunta a Melita e Eli por que estão tão ansiosas para passar no exame, e ela pensa um pouco antes de responder que quer ser reconhecida como filha da família Angel e passar no teste dado por sua professora. Mil diz a Melita que mesmo que ela passe no exame, isso não prova de fato que ela é filha da família Angel. Melita fica chocada, mas Eli se adianta para defendê-la, e Mil pede desculpas por dizer coisas desnecessárias. Depois disso, ela pede ao grupo para segui-lo para fora, mas Sarah rouba o livro de Melita e se recusa a devolvê-lo. Mil a pressiona contra a parede e pede para ela devolver o livro, mas Sarah declara que este exame é uma armadilha. Por outro lado, as alunas mais velhas também terminaram seus exames e se reuniram com a diretora. Ela lhes diz que os tentáculos que destruíram o elevador foram criados a partir de um antigo texto mágico, e ela promete realizar uma investigação depois que chegarem à academia. Krista está preocupada com as calouras, mas a diretora afirma que elas devem chegar à academia e chamar reforços para procurá-las. Nesse momento, 200 figuras chegam, e elas afirmam que ninguém escapará vivo deste lugar. A diretora adivinha que eles são os culpados pelo incidente, e junto com Krista ela os enfrenta. No entanto, os 2 homens não passam de marionetes zumbis, e seu controlador se revela depois que eles são derrotados. O homem com aparência de velho mago cumprimenta a diretora e se apresenta como um apóstolo da guilda Grimphis, um lancantropo artificial e um necromante. A diretora pergunta por que ele está atacando seus alunos, e ele responde que mortos não contam histórias. Ele invoca mais de seus lacaios que atacam as garotas, e enquanto a diretora tenta salvá-las, ela é esfaqueada nas costas. Ela está de joelhos e jura proteger suas alunas, mesmo ao custo de sua vida.
O necromante atende aos seus desejos e comanda seus lacaios para atacá-las, mas Kufa chega no último momento e salva o dia. Ele corta todos os zumbis, e enquanto o necromante chama mais deles, eles também encontram o mesmo fim brutal. Kufa então faz picadinho do necromante e o resto dos zumbis perdem seus poderes. A diretora desmaia ao mesmo tempo e duas garotas se desculpam com ela porque leram o texto mágico que trouxe os tentáculos. Elas afirmam que seus pais as ordenaram a fazer isso, mas nunca souberam que terminaria assim. No entanto, o perigo ainda não acabou, e o necromante evolui para o Gigatin morto-vivo depois de morrer. Ele comanda seus servos para virem em seu auxílio, e Kufa se prepara para a ação novamente. Ele apoia a diretora enquanto todos correm para o elevador. Mas o Gigatin aparece ali e invoca os fantasmas da biblioteca para atacá-los. Kufa avança contra eles, desafiando o fato de que não pode lidar com os fantasmas em sua forma humana. Ele quer usar seu poder de vampiro, mas seu coração vacila porque não quer revelar esse segredo, pois isso o separaria de Melita. No entanto, a ajuda chega bem a tempo, pois Kufa e os alunos são protegidos por uma jaula feita de bandagens. A múmia, que agora se tornou subordinada de Kufa, vem ajudá-lo e estrangula Gigatin para parar seus poderes sobrenaturais. O morto-vivo o amaldiçoa, mas a múmia esmaga seus ossos com seu poder e os transforma em pó. Depois disso, Kufa agradece à múmia, que diz que precisa dele vivo para que possam levar o plano deles adiante. As garotas têm medo dele porque sentem que ele é um lancantropo, mas Krista o agradece por salvar suas vidas. A múmia cora com o primeiro elogio que recebeu em toda a sua vida, e então prossegue para dizer a Kufa que o perigo ainda não diminuiu. A carta enviada ao escritório era apenas para que Kufa fosse à biblioteca e deixasse a academia desprotegida. A guilda Greenfist planeja lançar um ataque em larga escala à academia e matar todos os alunos que testemunharam o Homem da Máscara de Palhaço alegando ser o pai de Melita. Kufa pensa que eles não terão sucesso porque ele deixou sua equipe B lá, que já lidou com os atacantes. Nesse momento, o chefe de Kufa chega, e ele se vira para a Umia e pergunta se ela quer se juntar à guilda deles. Ele recusa a oferta e diz que está interessado apenas em compartilhar informações. Em troca de aprender o método para converter um lancantropo em humano, ele promete ao chefe agir como espião e relatar atividades criminosas a ele. Ele aceita o acordo e então se vira para Kufa, dizendo que recebeu informações sobre uma entrada não autorizada na biblioteca, e que uma das 3 maiores famílias, a família Chikshaw, está por trás disso. Ele encarrega Kufa de investigar as coisas, e ele corre para encontrar Melita, temendo que ela possa estar em perigo. Nos andares inferiores, Melita pergunta a Sarah o que ela quis dizer com o exame ser uma armadilha, e ele lê o livro para descobrir que elas passaram no exame do 5º ano em vez do 6º. Elas percebem que Mil e Sarah as enganaram e perguntam por que fizeram isso. No entanto, enquanto os fantasmas da biblioteca voam para longe, Mil aproveita a chance e rouba o livro de Melita de Sarah. Ela sorri maliciosamente ao ler que a classe de Melita não é paladino, mas sim samurai. Ela foge, dizendo que essa informação precisa ser passada para o Homem Rosa, e Sarah se oferece para ajudar Melita a segui-la com sua magia de voo. Melita finalmente encurrala Mil e a prende no chão, perguntando por que ela a enganou quando deveriam ser amigas. Mil a acaricia e responde que fez isso porque gosta dela. Ela de repente usa a palavra-chave e ativa o poder de todos os textos mágicos que estão por perto. Enquanto as páginas a cercam, Sarah diz a Melita para fugir, mas é tarde demais, e uma luz roxa brilhante as envolve. Melita tem um sonho enquanto é cegada pelas luzes. No sonho, ela se lembra das pessoas que se recusaram a ser suas instrutoras, porque sentiam que ela era incompetente, e como Kufa foi o primeiro a aceitar o papel. De repente, o sonho dela termina, e ela se encontra em um lugar estranho e nebuloso, vestindo uma roupa de empregada. Mil a recebe no tribunal ilusório e diz para ela se comportar, pois o show principal está prestes a começar. A névoa se dissipa, e Melita de repente se vê num tribunal de Araki com convidados mascarados e Pinkman como juiz. O julgamento começa, e Melita ainda não entendeu o que está acontecendo. Mil explica que Pinkman é o juiz e também o mentor por trás de tudo isso, e sob seu comando ela levou Melita e os outros para essa armadilha. Melita agora entende e se recusa a dar palco para o drama deles, afinal ela precisa passar na prova para a licença de bibliotecária. No entanto, Pinkman a impede de sair, chamando-a de filha impostora da família Angel. Ele a manda começar a gravar e ela ativa o códice de Andrew, avisando Melita para pensar bem nas suas palavras, pois tudo será registrado neste livro a partir de agora. Pinkman inicia a sessão, declarando que o crime de Melita é não ser a verdadeira filha da família Angel e ter enganado o país por 13 longos anos. Ele alega que um homem que se diz seu verdadeiro pai apareceu, e como a classe dela é samurai, é fácil provar que sua linhagem é duvidosa. Melita rebate o argumento dele, dizendo que em alguns casos, as pessoas não herdam as classes de alto escalão, mesmo nascendo em famílias nobres. No entanto, Pinkman a encurrala, perguntando por que ela manifestou sua mana de repente aos 13 anos. Melita hesita ao responder, e a multidão enlouquece, a declarando culpada. Eles dizem que a mãe de Melita traiu Phelbus simplesmente porque ele estava ocupado demais com o trabalho e não lhe dava a menor atenção.
Eles a insultam ainda mais, e Melita não consegue mais controlar sua fúria. Ela grita para todos pararem e afirma que se lembra claramente do quanto sua mãe amava ela e ao pai. Ela cala a boca dos haters dizendo que vai se juntar à Legião da Crista e provar seu valor como filha da família Angel. Pinkman diz que fará com que ela prove seu valor agora mesmo, e comanda Sarah para atacar Melita. Sarah está completamente sob seu controle, e ataca Melita, apesar de ela pedir para parar. Melita desvia do ataque e ele lhe entrega sua espada. Enquanto Melita e Sarah se encaram, Mil impede Eli de fazer um movimento. Sarah diz a Melita para parar de resistir e promete acabar com ela pacificamente, mas Melita responde que sua classe samurai não deve ser subestimada. Ela pressiona Sarah, que usa sua habilidade de voo, e ganha altitude antes de fazer chover lanças sobre Melita. Melita continua desviando do ataque, enquanto Mil comenta que ela não tem chance de vencer contra a classe dragão de Sarah. Se ela sofrer uma derrota esmagadora de uma filha de família nobre da mesma idade, será provado que é indigna do nome de sua família. Ele se lembra do que Melita lhe disse sobre Mil ser linda e gentil, e agora a odeia com todas as forças por ser uma mentirosa patética. Ela decide enfrentá-la e proteger Melita de falsas amigas como ela. Enquanto isso, Melita precisa continuar desviando da chuva de lanças de Sarah, mesmo enquanto tenta alcançar o nível dela. Todos pensam que Sarah está dominando, mas Pinkman pensa o contrário e se pergunta como Melita pode ser tão forte. De repente ela tropeça e Sarah avança, vendo uma chance de acabar com ela. Mas é trollada quando Melita sai do caminho no último momento para esmagar as asas do calcanhar dela. Todos ficam chocados que Sarah perdeu, e Melita faz questão de que os haters ouçam que ela tem orgulho de ser uma samurai. Ela diz que tem alguém que admira, e junto com ele provará seu valor. As pessoas agora começam a acreditar que Melita é realmente a filha do Duque, e que cometeram traição ao capturá-la. Vendo a opinião pública mudar, Pinkman recorre à sua cartada final para apagar todas as evidências contra ele, e ativa a caneta tinteiro que presenteou sua irmã. A caneta cai do bolso de Sarah e uma única gota de tinta cai no chão, transformando-se num enorme buraco negro. A mancha de tinta se transforma num dragão gigante e atira uma bola de fogo em Melita. No entanto, Sarah volta a ser ela mesma e salva a vida dela. Mia comenta que esse é o poder de uma caneta tinteiro alternativa que pode reescrever os efeitos de textos mágicos. O buraco negro continua crescendo e engole alguns dos convidados enquanto os outros fogem. Melita não aguenta ficar parada e planeja acabar com o dragão de tinta apesar de Sarah tentar impedi-la. Miyu e Illy também se juntam a elas e decidem combinar seus poderes para parar essa loucura. Elas primeiro deixam a multidão escapar, e a velhinha que chega por último na corrida de sobrevivência acaba sendo a governanta-chefe de Ellie. Melita não fica exatamente chocada ao vê-la e decide deixá-la ir junto com os outros conspiradores. No entanto, quando é hora das garotas partirem, a porta se fecha e o rosto de palhaço aparece no centro do jardim. Ele usa seu poder para transformar este reino numa jaula, e então diz às garotas que é hora do evento final. Ila amaldiçoa o mascarado e avança contra ele para vingar sua irmã, mas ele espirra uma substância preta na espada dela, que começa a corroê-la. O mascarado chuta Illy para longe, e Melita a salva, mas ele planeja acabar com ela agora. Ele envia a substância preta na direção de Melita, mas então Kufa chega no último momento e corta o ataque, transformando a tinta em água. Melita fica aliviada ao vê-lo, e Kufa promete que definitivamente a manterá segura agora. No entanto, Melita não quer mais assistir das sombras e decide se juntar a ele na luta. Eles avançam contra o mascarado, e enquanto Kufa o distrai, Melita aparece por trás para um ataque surpresa. Ele desvia do ataque, mas Melita e Kufa usam seu trabalho em equipe perfeito para mantê-lo imobilizado. Kufa o chuta para o alto e então Melita o atinge com o punho de sua espada para dar-lhe mais elevação, enquanto se lembra de seu treinamento com Kufa. Finalmente, Kufa usa seu golpe final, chamado 1000 Lâminas, e cerca o mascarado com lâminas fantasma que o destroem e sua jaula instantaneamente. Melita fica feliz com a vitória e imediatamente corre para abraçar seu professor, enquanto as outras garotas mandam eles arrumarem um quarto. Logo, todos retornam ao mundo real, e suas vidas voltam ao normal. Pinkman esconde seu envolvimento no recente sequestro e ataque a Melita, jogando toda a culpa no mascarado, a quem ele realmente matou. O homem era um ex-membro da Legião da Crista, e enquanto a busca por ele continua, Feldes assume a segurança da academia. Logo chega o dia de ele retornar à sua propriedade, e Melita corre até ele, reunindo coragem para falar com ele. Feldes se aproxima dela e lhe diz que na época de sua avó, um de seus parentes tinha a mesma classe samurai que ela, então não precisa se preocupar. Benny elogia seu cabelo dourado e afirma que ela se parece com a mãe, o que leva Melita às lágrimas. Enquanto ela começa a cair no choro, Phelbus percebe que é hora de ir comprar cigarro e confia sua filha a Kufa. O trem parte e Kufa conforta sua aluna chorosa, dizendo que a vida dela vai melhorar a partir de agora. Logo depois, Melita e Kufa se encontram no jardim onde ele a salvou pela primeira vez, e ela afirma ter decidido sua recompensa por passar no exame da biblioteca. Ela pede a Kufa para apoiá-la até que ela se torne alguém que a sociedade reconheça, e depois que esse momento chegar, ela promete arriscar a vida para protegê-lo em troca. Kufa fica comovido pela determinação dela e beija a mão dela, prometendo sempre ficar ao lado dela.